Oi pessoal, espero que estejam bem. Vamos para mais uma aula. O assunto de hoje é sobre tempo e clima, tema da quarta semana do PET de Ciências. Saber as condições do tempo é importante para nossas atividades cotidianas, como por exemplo para a agricultura familiar, pois o tempo contribui para a produtividade da colheita. Também é importante saber sobre o clima na região, para ter em mente quais alimentos agrícolas se adaptam melhor ao território. Então vamos entender sobre tempo e clima. O tempo atmosférico é o comportamento da atmosfera em um dado momento, em determinada região e pode sofrer variações. Já o clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo em determinada região, ou seja, é a condição mais duradoura que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Assim, a diferença entre tempo e clima é a estabilidade, sendo o clima mais estável, determinado com um estudo de aproximadamente 30 anos, enquanto o tempo é instável, pois muda constantemente. Os elementos climáticos são os elementos atmosféricos atribuídos para definir o clima de uma região, sendo eles a radiação solar, temperatura, umidade e pressão. A radiação solar é a energia emitida pelo Sol, onde 70% a Terra absorve e os outros 30% é devolvido pela camada de ozônio. A temperatura é a quantidade de absorção de calor conforme cada região, podendo ser medida em Celsius ou em outras unidades de medida. A umidade é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Essa água vem da evaporação de lagos, rios, do mar e pela transpiração dos seres vivos. A pressão é o peso do ar sobre a superfície. Também se relaciona com a temperatura, longitude e altitude. Existem também os fatores climáticos, que são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos. Eles explicam o porquê do clima de cada região. Alguns fatores climáticos principais são continentalidade ou maritimidade, correntes marítimas, altitude e latitude. A continentalidade ou maritimidade são, respectivamente, a proximidade ou distância entre os continentes e a proximidade ou distância do mar. As correntes marítimas se referem ao deslocamento da água dos mares, que ocorre pelo movimento de rotação da Terra ou pelo vento. O vento pode impulsionar em correntes frias ou correntes quentes, que interferem na temperatura e, consequentemente, no clima da região. A altitude refere-se à posição da região em relação ao mar. Já a latitude refere-se à posição da região em relação à linha do Equador. Quanto mais próxima a região estiver da linha do Equador, mais quente ela será, e se ela estiver muito longe, ela será fria. Assim, sabemos que existem vários tipos de clima. Na nossa cidade, por exemplo, o clima é o tropical altitude, que é predominante nas áreas de altitude mais elevadas e vegetação com plantas de pequeno porte. Boa tarde, pessoal! Vamos entender um pouquinho sobre as regiões climáticas? Também chamadas de zonas climáticas, podemos definir essas regiões como áreas com climas diferentes de acordo com suas posições latitudinais e quantidade de luz que recebem. A Terra possui 3 grandes regiões térmicas: polar, temperada e intertropical. Cada uma delas tem clima, fauna e flora específicos. Vamos entender cada uma dessas 3 grandes regiões térmicas? Começando pela zona polar. Essa região está localizada nos círculos polares, onde a incidência de luz solar é a mais baixa do planeta, fazendo com que o clima dessas regiões seja frio. Por isso, é comum as coberturas de gelo no solo. A vegetação nesses lugares só se desenvolve nos períodos mais quentes
quando se é possível observar principalmente musgos e líquens. A zona temperada é a região que fica entre os trópicos e os círculos polares, tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul. As temperaturas são intermediárias, com uma grande amplitude térmica anual. Por isso, as estações do ano são bem definidas, apresentando verões quentes e invernos frios. A vegetação nessa região é variada, caracterizada por taiga ou floresta de pinheiros. Já a fauna é composta por animais como esquilos, lobos, ursos e outros. A zona intertropical está situada entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. A temperatura e pluviosidade, ou seja, volume de chuvas, são maiores nessas regiões. A fauna e flora são variados, concentrando a maior biodiversidade do mundo. E vocês sabem o que é uma estação meteorológica? Bom, esse é um lugar onde são recolhidos dados para análise do tempo meteorológico. Há nesse local equipamentos e instrumentos de medição e registro de variáveis climáticas, como temperatura e umidade do ar, chuva, radiação solar, entre outros. Quero deixar aqui uma perguntinha para vocês. Qual a importância de uma estação meteorológica? Bom, é isso, pessoal. Bom estudo para vocês.